Irmãos e irmãs, celebramos o 26º domingo do tempo comum. Na semana passada, Jesus repreendeu os discípulos porque no caminho eles estavam preocupados em quem seria o maior. E aí, João, para tentar dar uma remediada, ou seja, ganhar uma média com Jesus, teve uma ideia péssima. Foi falar para Jesus que viu um homem expulsando o demônio em nome de Jesus e ele proibiu. Sabe aquela história de você tentar consertar uma coisa e deixar pior ainda? Pois bem, foi o que o João fez. Achou que Jesus ia elogiar ele. Olha, João, parabéns, isso mesmo que se faz. Jesus viu? O que você fez? Não o proibais. Ele não está contra nós, logo, ele está a nosso favor. Não é assim que se resolve as coisas. E esse João é aquele mesmo que um dia pediu para Jesus que fizesse cair fogo do céu, sobre algumas pessoas, ou seja, aquele tipo de gente que gosta de resolver tudo na paulada. E a esse João e àqueles que gostam de resolver as coisas desse jeito, Jesus diz: calma, enxergue algo de bom naquilo que você só consegue ver o mal. Procure olhar o lado bom da situação. Porque, queridos, se a gente não aprende essa lição com o nosso Senhor, nós vamos nos tornando cada dia mais intolerantes, a ponto de ninguém prestar para a gente. Todo mundo é ruim, ou todo mundo faz as coisas errado. Igual a mãe do Juninho, no desfile de 7 de setembro, a escola convocou toda a criançada, e justo nesse dia convocaram o pai do Juninho para trabalhar, e ele não podia ir no desfile. E ele disse: preste muita atenção no nosso filho, depois me conte como foi, porque eu não vou poder estar lá. E a mãe disse: pode deixar. E foi. Desceu o desfile, toda a criançada marchando, só que enquanto toda criança colocava o pé direito no chão, o Juninho colocava o pé esquerdo. Quando todos colocavam o pé esquerdo, o Juninho colocava o pé direito. E assim foi o desfile inteiro. Quando chegou em casa, e aí, como é que foi o desfile? Foi lindo o desfile. O único problema é que as criançadas não sabiam marchar. Só o Juninho marchava direito. Ou seja, todo mundo erra, só a gente que não. Isso é perigoso. Tanto João no Evangelho, quanto o Josué na primeira leitura que nós ouvimos do livro dos Números, não consegue enxergar a bondade que existe além do seu próprio mundinho, além da sua própria, tá em voga essa palavra, da sua própria bolha. E às vezes nós nos tornamos assim até enquanto igreja. Nos fechamos tanto que não compreendemos que não somos donos de Deus, que nós não mandamos nele, que nós não determinamos Deus como é que Ele deve fazer, aonde é e em quem Ele pode fazer. E nos esquecemos que Deus está acima de tudo e de todos, e que Ele pode fazer o que Ele quiser e aonde Ele quiser e com quem Ele quiser. E quantas vezes Deus se utilizou de pessoas as mais improváveis para falar com você.
Você ouviu a voz de Deus de lugares, de pessoas e em situações onde você dizia: é da única boca que jamais vai sair um bom conselho, pois Deus vai lá e usa aquela boca para te falar algo. Porque Ele pode. O que Ele pode? A única coisa que Ele pede para mim e para você é que nós estejamos atentos àquilo que Ele faz. Atentos. Para entender, foi Ele. Josué não entendeu que tinha sido o Espírito de Deus que tinha descido sobre Medade e Eldade fora do acampamento. Mas por quê? Porque ele estava preocupado demais com o seu mundinho da tenda junto com Moisés e os outros anciãos. Quando nós nos fechamos, queridos filhos, nós perdemos a oportunidade de ver tudo o que Deus está fazendo no mundo à nossa volta, porque dizemos: daí não pode sair coisa boa, desse coração não pode sair nada de bom, deste lugar as coisas daqui para frente é só para trás. Não, Deus pode muito mais do que a gente possa imaginar. Uma pequena história de uma mulher com seus filhos, ficou viúva e para poder cuidar dos filhos ela não podia trabalhar no começo, e de repente o dinheiro acabou e as coisas começaram a faltar, e ela começou a vender tudo que tinha dentro de casa. A única coisa da qual ela não se desfez foi de um rádio. Ficava lá o rádio, e quando a criançada começava a reclamar de fome, ela ligava o rádio no volume alto para distrair as crianças. E aí eles dormiam, e gente que dorme daí não reclama de fome, né? Mas tem gente que até dormindo reclama, né? E assim foi por algum tempo. E certo dia essa mulher estava ouvindo o rádio, e aí, do outro lado do rádio, o locutor dizia: hoje a enquete que nós estávamos fazendo, era quase a Maiara falando, sabe? Hoje a enquete que nós estamos fazendo é sobre a existência de Deus. Como você pode provar que Deus existe? Mas você só ligue aqui na rádio se você tiver como provar a existência dele. E essa mulher pensou: está aí uma oportunidade de eu falar que Deus existe, e talvez isso possa me ajudar a resolver o meu problema com meus filhos. E ela correu na casa da vizinha, pegou o telefone e ligou na rádio. Aí a Maiara atendeu com aquela voz de radialista: eu não vou imitar você aqui na missa, filha, não vou. Fora da missa eu imito. Pois não, eu posso provar que Deus existe, mas não, a senhora acredita que Ele existe, é isso que a senhora quer dizer? Não, eu posso provar, Deus existe. Mas como a senhora pode provar que Deus existe? Se Ele não existisse, eu e meus filhos já teríamos morrido, porque já faz 7 dias que a gente não come. Somente Deus é capaz de manter pessoas 7 dias sem comer vivas. Ele existe e eu e meus filhos somos prova disso. Mas aproveito essa ligação para que, se tiver alguém ouvindo e queira nos ajudar a me dar um emprego para que eu possa trabalhar e eu possa sustentar os meus filhos. Nesta hora tinha um ateu ouvindo a rádio. E quando ele ouviu essa mulher falar isso, ele disse: pois hoje eu vou provar para ela que Deus não existe. Que isso tudo é coisa da cabeça dela, e eu vou provar. E ligou na rádio. E pediu para que o locutor buscasse informações sobre aquela mulher que tinha acabado de ligar, quem era ela e aonde ela morava.
E aquele homem ateu era dono de uma grande rede de supermercados. Mandou lotar 2 caminhões de tudo quanto era tipo de produto, chamou os 2 motoristas e disse: levem nesse endereço para uma mulher com seus filhos que está passando fome. Descarregue tudo e diga que se ela precisar mais, é só dizer que eu mando entregar. Mas no momento em que ela perguntar quem mandou, você vai dizer: foi o diabo que mandou. E os funcionários ficaram: como assim? Onde já se viu isso? Pois é, vocês vão dizer que é o diabo que mandou tudo isso para ela. E eles disseram: e se ela não perguntar? Se ela não perguntar, vocês vão até ela e vão dizer: a senhora quer saber quem mandou tudo isso? Quem mandou tudo isso foi o diabo. E eles disseram, olhando um para o outro: não, mas nós não temos coragem de fazer isso. E o homem disse: então, se vocês não fizerem, vocês serão demitidos. Vocês estão no olho da rua. E eu vou ficar escutando a rádio, porque a rádio vai fazer a cobertura da entrega desses produtos a essa mulher. E os caminhões foram. Começaram a descarregar as coisas na casa da mulher. E ela, ajoelhada, chorava e agradecia: obrigado, meu Deus, obrigado, porque eu sabia que o Senhor não ia nos abandonar, porque a sua graça nunca falta, porque o Senhor não desampara aqueles que em vós esperam. Obrigado, obrigado, obrigado. E isso eles foram descarregando tudo, e a mulher só agradecendo. Um olhava para a cara do outro e dizia: e agora? Ela não perguntou. E ele está escutando lá, né? E para alguém que manda a gente falar o que falou, mandar nós embora, não vai demorar muito para ele, não? Criaram coragem e chegaram na mulher: minha senhora, a senhora não quer saber quem é que mandou essas coisas para a senhora, não? E a mulher levantou do chão, que estava ajoelhada, agradecendo: meus filhos, eu não preciso saber, porque quando o meu Deus manda, até o diabo obedece. Até o diabo obedece. Quando Deus quer fazer, quando Deus deseja, Ele usa das situações mais improváveis. Ele realiza a vontade e a graça dEle na nossa vida, desde que nós acreditemos nisso. Desde que a minha e a sua vida esteja num constante desejo pela vontade de Deus, porque quando nós buscamos a vontade de Deus, que é boa e agradável, esta vontade ela surge de qualquer situação. Mas é preciso acreditar. Porque Deus nos dá tudo aquilo de que necessitamos, e nosso Senhor no Evangelho de hoje nos apresenta algo que não é tão bom nem de se ouvir. Se tua mão te leva a pecar, corta. Se o teu pé te leva a pecar, corta-o. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. Mas por que é que Jesus está dizendo isso? Porque muitas vezes vão surgir situações em que, ao invés de nos aproximar de Deus, simbolizado aqui pela mão, pelo pé e pelo olho, vão nos afastar de Deus. Ao invés de nos fazer acreditar nele, vão nos fazendo querer viver uma vida sem ele. Como nós ouvimos São Tiago na segunda leitura de hoje, o mal do acúmulo, do dinheiro, das riquezas, que vão ocupando o lugar de Deus na vida das pessoas, e este acumular, o querer mais, vai se tornando ocasião de perder a eternidade. O viver pensando simplesmente no ter, e mais ainda, negar o direito do outro de ter, porque o salário do trabalhador que deixastes de pagar, diz São Tiago. Além de ter muito, ainda tira o pouco daquele que poderia ter. São situações que nos afastam de Deus,
esta mão a ser cortada, este pé a ser cortado, este olho a ser arrancado, você pode ir identificando na sua vida quais são as coisas que te afastam de Deus. O que te leva a viver uma vida longe dele? Um vício? Um pecado? Escolhas que você tem feito? Às vezes são até pessoas, amizades ou, entre muitas aspas, amizades que ao invés de te aproximar de Deus, te levam para longe de Deus. Relacionamentos, namoro. Entendam uma coisa, namoro não é casamento. Namoro não é casamento. É tempo de se conhecer. E é tempo de aprender que a pessoa com quem eu estou, se ela escolhe olhar na mesma direção que eu olho e caminhar no mesmo caminho que eu quero, que não venha com essa história depois que casar eu conserto, porque isso não deu certo para ninguém. Isso não tem, não. Não se iluda achando que receber o sacramento do matrimônio é uma varinha de pilim-pim-pim que o padre coloca na cabeça e o satanazinho vira um anjinho. Não vira, não. Não vira. O tempo de conhecimento se chama namoro. E que pode acabar a hora que você quiser. Você não é amarrado, você não é amarrada. Como diz os antigos, não nasceram grudado? Não nasceram. Se não dá certo, se não olha na mesma direção, se ao invés de te aproximar de Deus, te afasta de Deus, é porque não te serve. Não te serve. É tempo de botar para correr. E isso serve para coisas, para pessoas, para ideias, pensamentos desordenados, tudo que não nos leva a Deus, nós não devemos levar conosco. O que não nos leva a Deus? Arrancar, tomar a atitude, ter coragem, porque diz Jesus, é melhor perder para poder ganhar. É melhor abrir mão de algumas coisas para poder possuir algo maior, que é Cristo e a eternidade. São atitudes que não são muito fáceis, queridos filhos, porém nosso Senhor diz que é necessário. É necessário. É importante hoje olharmos para esse evangelho e nos perguntar, existe algo na minha vida que está me atrapalhando na conquista da santidade? Existe algo que eu posso abrir mão para poder possuir mais Cristo? Que nós como família, quem sabe podemos abrir mão para podermos ser uma família mais de Deus? Porque se você consegue identificar, a sua luta agora precisa ser para arrancar, tirar, se libertar disso. E assim nós vamos nos tornando mais aquilo que Deus quer e preparou para nós. Porque nós pertencemos a Ele. No Evangelho nosso Senhor diz assim, em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. Ou seja, o ser de Cristo, o pertencer a Ele, vai nos trazendo não só um copo d'água, mas muitas outras graças, muitas outras conquistas. O fato de sermos, o fato de pertencermos a Ele, eu sou de Cristo, eu e minha casa pertencemos ao Senhor. Rezamos isso com o Frei Gilson essa semana que passou.
eu e minha casa pertencemos ao Senhor. Se é de Cristo, muitas graças chegam, porque aquilo que é de Deus é repleto de graças. Uma vida que pertence a Deus é uma vida agraciada. Uma vida longe de Deus é uma vida desgraçada. Longe de Deus, nós não estamos na graça, nós não estamos em graça, mas é com Ele, pertencendo a Ele. Em verdade vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo. É importante nós dizermos, eu sou de Cristo, a minha vida é dele, a minha casa é dele, a minha família é dele, o meu matrimônio é dele, meus filhos são dele. E uma vez que somos de Cristo, a mesma história daquela mulher que eu contei, tudo chega até nós, mandado por Deus. Aqui Nosso Senhor fala de um copo d'água, num contexto de deserto, num contexto de sol escaldante, aonde os que eram de Cristo andavam de um lado para o outro. É Jesus dizendo, vocês me pertencem? Fiquem tranquilos, não vai faltar nada para vocês. Se vocês me pertencem, até mesmo no deserto, vai chegar um copo d'água para você. Até mesmo na situação mais difícil, não se preocupe, eu vou prover. Queridos filhos, nesta missa de hoje, é necessário que nós busquemos alimentar a nossa confiança e a nossa certeza. Sou de Cristo, pertenço a Ele, Ele não me abandona, Ele está comigo. No deserto da vida, o Senhor me dá a água que refrigera. No deserto da vida, porque sou de Cristo, não me vai faltar a água da vida. No deserto deste mundo, porque sou de Cristo, o Senhor não me deixará faltar aquilo de que necessito. Para retribuí-lo, vou arrancar da minha vida tudo que me afasta dele. Para retribuí-lo, vou me desfazer de tudo aquilo que não me deixa ser mais, pertencer mais a Ele. Celebramos hoje os santos arcanjos, que nada mais são do que presentes de Deus. Presentes de Deus para nos ajudar. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, é como um copo d'água no deserto. É uma graça especial. São Rafael foi uma graça especial de Deus na vida de Tobias. Na sua missão de ir fazer valer os direitos da sua família, encontrar uma esposa, achar a cura para o seu pai enfermo, Deus enviou Rafael, que caminhou com Tobias, que levou Tobias até a casa de seus parentes, que levou Tobias até Sara, que trouxe Tobias com a cura para Tobit, seu pai. No deserto da vida de Tobias, Rafael foi a água para saciar a sede. No deserto do mundo, na plenitude dos tempos, Deus enviou Gabriel. Deus enviou Gabriel para anunciar o nascimento de Jesus, para dizer a José que ele devia aceitar Maria como esposa, para dizer a Zacarias que a bênção que ele e Isabel tinham pedido no deserto da vida de Zacarias e Isabel, chegou Gabriel para saciar a sede daquela família. Restou o arcanjo São Miguel. Esse Deus enviou porque o mundo entrou num deserto, me desculpe a palavra, literalmente infernal. Lá na minha terra, em São Miguel Arcanjo, hoje se celebra lá a solenidade de São Miguel. Lá eles ouviram como segunda leitura da missa o livro do Apocalipse de São João. Houve uma batalha no céu.
Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. Esse foi derrotado e expulso do céu. Não houve mais lugar para eles no céu. E sabe para onde é que o dragão foi? Maldito, para a terra. O Apocalipse diz: ele veio para a terra fazer a vida dos filhos e filhas de Deus um inferno. Mas aí, como no deserto da vida de Tobias, chegou Rafael. Como no deserto da família de Zacarias, chegou Gabriel. No deserto deste mundo, chegou São Miguel, para nos trazer a graça de Deus, para nos colocar na presença de Deus e para nos ajudar a sermos mais de Deus. Convido você a ficar em pé agora. Tem uma musiquinha bem conhecida, lá do começo da renovação carismática católica, que diz assim: Senhor, põe teus anjos aqui, Senhor, põe teus anjos aqui, com a espada desembainhada, Senhor, põe teus anjos aqui. Não deixes que o inimigo escarneça e zombe de nós. Cobre, Senhor, com teu sangue, Senhor, põe teus anjos aqui. Acho que a maioria de vocês conhece, né? Então nós vamos cantar. Primeiro nós vamos pedir que o Senhor coloque os seus anjos aqui, neste lugar, nesta basílica, neste lugar aonde o Senhor nos chama para se encontrar com Ele. Vamos, ministério. Senhor, põe teus anjos aqui. Pede para o Senhor. Senhor, põe teus anjos aqui, com a espada desembainhada, Senhor, põe teus anjos aqui. Não deixes que o inimigo se escarneça e zombe de nós. Cobre, Senhor, com teu sangue, Senhor, põe teus anjos aqui. Você sabe onde é que está a sua casa? Você sabe que lado está a sua casa? Ou você é meio desnorteado? Está lá em cima mesmo, filho. Está lá em cima. A nossa casa é lá em cima. Aqui nós somos só peregrino. Obrigado, Deus, né? Obrigado, Deus, né? Olha para onde está a sua casa. Eu sei que talvez lá esteja um deserto, mas eu sei que você é de Cristo. Eu sei que você pertence a Ele. E hoje nós queremos pedir ao Senhor que por meio dos seus anjos, Ele seja refrigério na sua casa. Ele seja refrigério na vida da sua família. Ele seja paz no meio dos tormentos que estão acontecendo lá. As discussões, as discórdias, porque é assim que o mal age. O mal faz com que você enxergue o seu casamento como algo acabado. O mal faz com que você olhe para o seu marido e para a sua esposa e enxergue somente os defeitos. O mal faz com que você olhe para os seus filhos como alguém que só dá trabalho. O mal faz com que você olhe para os seus pais e ache que eles não te entendem. Olha para a sua casa e diz assim: Senhor, põe teus anjos lá em casa. Senhor, põe teus anjos lá em casa, com a espada desembainhada. Senhor, põe teus anjos lá em casa. Não deixes que o inimigo se escarneça e zombe de nós.
Cobre, Senhor, com teu sangue. Senhor, põe teus anjos lá em casa. Você tem certeza que você é de Cristo? Tem. Então o Senhor manda água. Porque quem der um copo d'água, porque sois de Cristo, você é de Cristo e o Senhor não te deixa nada faltar. Vamos pedir pela nossa cidade. Vamos pedir pela nossa cidade. Na semana que vem nós temos as eleições. Vamos pedir pela nossa cidade. Vamos pedir pelos candidatos, por todos aqueles que concorrem a um cargo público, para que sejam conduzidos pela graça de Deus. Que o Senhor envie os seus anjos e assim nós possamos ter paz, prosperidade e felicidade na nossa cidade. Estenda a sua mão. Quem está desse lado da igreja, estende a mão desse lado. Quem está desse lado, estende a mão desse lado. E vamos cercar a nossa cidade com a nossa oração e pedir: Senhor, põe teus anjos na cidade. Senhor, põe teus anjos na cidade. Com a espada desembanhada, Senhor, põe teus anjos na cidade. Não deixes que o inimigo se escarneça e zombe de nós. Cobre, Senhor, com teu sangue. Senhor, põe teus anjos na cidade. Os anjos de Deus, eles são presença de Deus. Eles nos fazem sentir a presença de Deus. Nós celebramos hoje os arcanjos. No dia 2 nós celebramos o Santo Anjo da Guarda. São auxílios de Deus, para que possamos enfrentar o deserto do mundo, para que possamos conseguir vencer as batalhas dentro de nós mesmos com aquilo que nos afasta de Deus, fora de nós com aquilo que nos afasta de Deus. Que os santos anjos venham, intercedam por nós e nos ajude a ser mais de Deus e a conseguirmos vencer tudo aquilo que dele nos quer afastar. Bem forte, bem alto, para encerrar cantemos: Senhor, põe teus anjos aqui. Senhor, põe teus anjos aqui. Com a espada desembanhada, Senhor, põe teus anjos aqui. Não deixes que o inimigo se escarneça e zombe de nós. Cobre, Senhor, com teu sangue. Senhor, põe teus anjos aqui. Lembre, você é de Cristo. Você pertence a Deus. E Ele não te abandona. E Ele não te deixará nada faltar. Lembre, quando o teu Deus manda, até o diabo obedece.